Fala, meus alunos e alunas da Olimpíada de Física das escolas públicas. Aqui quem fala com vocês novamente é o Alessandro Lucas, sou estudante pibidiano do sétimo semestre do curso de graduação em Física do IFCE Campus Itapipoca. E hoje, galera, dando continuidade às questões de nível A, iremos pegar mais assuntos, mais questões para poder resolver com vocês aqui. E vamos tomar mais tempo com isso. Galera, questão A04, como vocês viram bem, já tinha questões do A01, 2, 3 e agora vamos continuar com mais questões resolvidas para agora. O gás carbônico é um gás do efeito estufa mais produzido pelo desenvolvimento humano. Além da respiração, ele é emitido quando queimamos compostos orgânicos como madeira, carvão e combustíveis em geral, gasolina, etanol, diesel, etc. O controle da emissão de gás carbônico é tão importante que muitos órgãos governamentais passaram a medir a poluição produzida por um país ou por uma empresa a partir desse gás. Assim foi criada a unidade de crédito de carbono, que equivale à redução da emissão de 1 tonelada de gás carbônico na atmosfera. Muitos governos oferecem incentivos fiscais para empresas que ganharem crédito de carbono. Essas ações tentam reduzir os efeitos do aquecimento global, como o aumento no nível dos oceanos. Esse aumento decorre do fato de que o gelo das calotas polares está derretendo. Se adotarmos o nível médio do mar na costa brasileira no ano de 1900 d.C. como referência, a altura média H do nível do mar está crescendo em um ritmo cada vez maior. Os dados catalogados no século XX e nos últimos 17 anos encaixam-se na relação H igual a uma função de 4t mais t ao quadrado, onde H é a altura média do mar medida em centímetros, ou seja, uma parte entre 100 de 1 metro. E T é o tempo, medido em décadas e contado a partir do ano de 1900, sendo T igual a zero. De acordo com a relação, daqui a algumas décadas, cidades litorâneas como Rio de Janeiro e Belém estarão submersas. Usando a relação apresentada nesse enunciado, determine em que ano o nível médio do mar da costa brasileira terá uma altura de H 4,8 metros. Pessoal, vamos pegar o seguinte exemplo. Como a questão nos diz que a altura média é medida em centímetros, então na função nós vamos converter esses 4,8 metros em centímetros, o que nos dá o quê? 480 centímetros. Então a função que a gente quer ter, pessoal, ele quer dizer quantas décadas e em qual ano, né? Ou seja, somando as décadas junto com 1900 vai dar o ano correspondente nesses itens A, B, C e D. Então vamos pegar a função. Se a função nos demonstra isso aqui, 480 centímetros, então a função 4t mais t quadrado tem que ser igual a 480 centímetros, porque esse h é o mesmo desse h aqui, ó, bem aqui, que vocês podem ver aqui. Vou até mudar aqui a cor, vou colocar em vermelho aqui, ó. Esse mesmo h aqui, ele mede em centímetros, é o que nós precisamos para colocar aqui, ó. Pronto. Então, já tendo ideia aqui, 4t mais t quadrado igual a 480, essa faz basicamente a regra dos quadráticos, né? Ou a famosa equação de Bhaskara. A gente traça o quê? Pega os termos principais, né? Coloca aqui esse t ao quadrado para frente, mais 4t, não muda o sinal, por conta que já está do outro lado, menos 480, igual a zero. Então, gente, vocês podem ver que todo mundo que utiliza a fórmula dos quadráticos, né, o raiz quadrada, compara o t com o x, né? Então vamos pegar a fórmula geral. T, equação geral, né? Fórmula é mais para química. É igual ao que? 2a, né? Como a aqui é 1, então coloca aqui. Menos b seria o 4, mais ou menos raiz de b ao quadrado é 4, né? Fica 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 1 vezes o quê? Menos 480. Então, o tempo t, que vai ser o total de décadas, será de menos 4, mais ou menos a raiz de 16. Aí menos, né, pessoal? Porém, como tem menos aqui e o menos 480 multiplicando, ele fica mais. Menos com menos dá mais. 4 vezes 480, 1720. Não, pessoal, errando.
1920. Então, no TOEFL o quê? Sobre 2, TOEFL o quê, pessoal? Que T, tempo em décadas, é menos 4, mais ou menos, a raiz de 1936. Dividido por 2. Isso, pessoal, se você for utilizar a calculadora, né, desses meios, vai descobrir que o valor aproximado da raiz de 1936 é 44, exatos. Então fica menos 4, mais ou menos 44, sobre 2. Aí fica menos 2, mais ou menos 22. Se for aplicar o x1, pessoal, ou melhor, T1 vai ser igual a menos 2 mais 22, igual, obviamente, a 20. E o T2 vai ser menos 2 menos 22, igual a 20 menos 24. Vou botar aqui, menos 24. Gente, esse aqui é o número total de décadas. Então, como vocês podem ver aqui, ele está querendo dizer o quê? Até qual o século ou ano teremos a altura aproximada de h igual a 4,8 metros. Então, pessoal, levando em conta que o tempo é uma função constante e não tem número negativo, então descartamos o T2. Logo vai aparecer o quê? 20 décadas. E todo mundo sabe que cada década é 10 anos, né? Então fica 20 décadas, seria o quê? 200 anos. 20 décadas. 400 anos. Então, pessoal, vamos pegar. Se na função zero dele, né, que aqui que eu vou colocar no amarelo. Se no zero aqui dele, ó, tem T0 é 1900, então seria o quê? O T 20 seria o quê? Seria o 1900. Vou colocar aqui na essa azul claro. Seria o quê? Seria o 1900 mais as 20 décadas, ou 200 anos. Totalizando 2100 anos. 2100, na verdade. Ou seja, o século 22 aproximadamente, né? Seria 2101. Então, pessoal, o item correto é o item D de dado. Vamos prosseguir para a próxima questão. Questão A05. Vamos lá, pessoal. Foco e determinação. Um dos problemas mais graves que o desenvolvimento trouxe é a falta de água potável. Um exemplo bem significativo disso é um dos piores desastres ambientais do planeta, a desertificação do mar de Aral. Este já foi o quarto maior lago do mundo e hoje tem menos de 10% do volume de água que já tinha há 50 anos atrás. Projetos russos de irrigação desviaram grande parte dos rios que alimentavam o mar de Aral. Sem a presença dessa massa de água, o clima da região está alterando, com verões cada vez mais quentes e secos e com invernos cada vez mais frios e longos. Atualmente, as temperaturas máximas e mínimas da região atingem valores desconfortantes de mínima de 5 graus Fahrenheit e 113 graus Fahrenheit na máxima. Tendo como referência os dados acima e sabendo que a temperatura de fusão do gelo é igual a 32 graus Fahrenheit e a temperatura de ebulição da água é igual a 212 graus Fahrenheit, quais as indicações para as temperaturas mínima de 5 graus Fahrenheit e máxima de 113 graus Fahrenheit, respectivamente, na escala Celsius? Vamos lá, pessoal. Sabe muito bem que a relação da escala Celsius para Fahrenheit é basicamente a seguinte, ó. F menos 32, né, que é a equação geral, vezes 5, dividido por 9, é igual a Celsius. Opa, errado aqui, coloquei 100 Celsius, dá o valor em X, né? Digamos que seja o valor aproximado de X. Ou seja, qualquer valor que eu colocar de F vai alterar esse valor de X aqui do 100, né? Do Celsius. Então vamos lá, pessoal. Se eu vou passar o 9 para cá, melhor, o 5 para cá, vai passar dividindo. Logo, Celsius dividido por 5 vai ser sempre igual ao graus Fahrenheit já medido, menos 32, e dividido por 9. Vamos fazer aqui uma ideia. Vamos lá.
Vou mudar aqui a cor da caneta, só um instante. Vamos lá. A mínima que ele falou aqui é de 5 graus Fahrenheit, né? Então vamos lá. 5 graus Fahrenheit menos 32 e dividido por 9 é igual ao valor de x em Celsius dividido por 5. Vamos lá, 5 menos 32 dá menos 27. Menos 27 dividido por 9 vai ser igual a x Celsius por 5. Então, menos 3 é igual a x Celsius por 5. Já que sempre que está dividindo, passa para cá multiplicando. Logo, o valor de x, pessoal, em Celsius, vai ser de menos 15 graus Celsius. Perceberam que essa relaçãozinha até que ajuda muito? Então, vamos lá. A gente pode até eliminar alguns itens aqui no processo. Dá para eliminar o item A e o item B. Logo, fica o item C e D. Você pode, arriscar, colocar 50% de chance em um e em outro. Mas a melhor maneira é a maneira certa, né? Como dizia o He-Man. A maneira certa é a melhor maneira. Então, vamos traçar a segunda parte dessa equação. Agora fazendo com a máxima de 113 graus Fahrenheit. Lembrando, pessoal, para refrescar a memória, graus Fahrenheit e graus Celsius são determinados, pelo seu sistema. Porém, tem outra unidade que ela é a principal usada no Sistema Internacional de Unidades, que ela é a Kelvin, e não tem graus. Ela é determinante como se fosse algo absoluto em escalas, que ela é absoluto, em que cada vez mais próximo de zero é a medida mais precisa que nós temos para medir o grau de agitação das moléculas. Ela tem um aumento na sua quantidade, ou diminuição, exatamente equivalente ao grau Celsius, 1 para 1, porém o seu valor zero em Kelvin é onde todas as moléculas param de vibrar e é onde se localiza menos 273,15 graus Celsius. O valor mais próximo que conseguimos disso, naturalmente não, de modo mais comum, cientificamente, foi chegar ao valor da ebulição do hélio. Existem algumas máquinas que conseguem fazer o hélio ficar em ebulição e a temperatura lá é menos 269 graus negativos. É tipo 2, 3 Kelvin. E cada vez mais que tentamos chegar mais próximo disso, mais difícil fica manter a 0 Kelvin, por conta que a agitação das moléculas, ela dificilmente, quase impossivelmente acontece de parar. Porque todo lugar no universo agita moléculas. O calor é uma energia em transmissão, energia em trânsito, e sempre vai acontecer alguma transmissão de energia. Vamos continuar, pessoal. 113, 113 graus Fahrenheit menos 32, dividido por 5, melhor, por 9, igual a x Celsius. Vou colocar aqui como a segunda parte. Primeira, que é a segunda parte. E essa aqui em vermelho eu vou colocar como primeira. Você pode até marcar, pessoal? Quando vocês fizerem a Olimpíada ou questões, fala assim, a primeira parte da equação aqui, a segunda parte da equação aqui. Vamos lá. 113 menos 32. Vejamos aqui, pessoal. E dividido por 9 dá 9. Porque 113 menos 32 dá 81. Então, 81 sobre 9 vai dar 9. E 9 é o quê? Que é dividido por 5. E o 9 seria o quê? Seria o valor de Celsius dividido por 5. Então, 9 vezes 5 vai ser igual ao valor em Celsius. Que dá o que, pessoal? 45 graus Celsius. Então, galera, de acordo com nossa questão, vai ser o que? Exatamente o item C. Máximo de menos 15 e máximo de 45 graus. Uma variação total, gente, de 60 graus. Isso é muito grande. Porque pensem bem, a Rússia, ela ficou no hemisfério norte da Terra. Assim, boa parte dela ficou no hemisfério norte. E, assim, o mais baixo disso é na região norte da China, próximo lá, regiões da Europa que são frias.
Então você pensa que realmente a mudança climática é ocasionada justamente pela ação humana, né? De diminuir recursos hídricos, aumentar a temperatura por conta dos materiais de efeito estufa, mas nesse caso aqui dessa questão é por recursos hídricos diminuírem. É aquele exemplo lá da árvore. Se você pega uma cidade que tem poucas árvores, obviamente o calor vai ser mais desconfortável, porque a água, gente, ela tem alta capacidade térmica, então ela consegue absorver o calor como se fosse uma bateria. Um exemplo, né? Não é exatamente isso, mas como se fosse uma bateria. Ela suporta uma maior quantidade de calor para aumentar um grau, né? Ela suporta não, ela absorve. E quando você tira a água desse meio, ela começa a esquentar mais rápido. Então, realmente faz uma grande diferença. Vamos agora, pessoal, para a 06. Além de promover a fotossíntese e acolher ecossistemas, uma floresta ajuda na evaporação, interferindo no controle de temperatura e no regime de chuvas de uma região. A exploração econômica desenfreada de uma floresta pode fazê-la desaparecer. Assim, o combate ao desmatamento ilegal na maior floresta tropical do mundo, a amazônica, é uma das mais importantes ações brasileiras para o desenvolvimento sustentável. Contudo, além do desmatamento destruir a floresta nativa, ele chegou a ser responsável por 60% da poluição anual que o Brasil lançou na atmosfera. Medidas relacionadas a isso foram tomadas e, nos últimos anos, o Plano de Destruição para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, legal, PPCDAM, por exemplo, reduziu em média 75% a taxa de desmatamento anual. Só para exemplificar os resultados dessa ação, em 2007, na região sul da Amazônia, esse sistema impediu um grande desmatamento ilegal. A área desmatada chegou a 3,6 km². A quadrilha, entretanto, planejava desmatar uma área bem maior, simulada na imagem a seguir em forma de semicírculo e de um triângulo retângulo. Aí, galera, ele pergunta aqui sobre a área. Quantos por cento da área planejada para ser desmatada foram salvos dessa única ação? Vamos lá, pessoal. Aqui, primeiramente, vamos pegar os dados iniciais, né? Dessa questão. Estou com a caneta preta aqui, pronto, marcada. Dados iniciais, né? Vou colocar aqui dados. Temos 3,6 km² de área desmatada. E nós temos justamente o que? Um triângulo retângulo com hipotenusa 5 km², como vocês podem ver aqui, ó. Consegue ver a caneta melhor? Vou ter que trocar aqui de caneta. Caneta mais clara aqui. Aqui é uma hipotenusa, pessoal. Tá vendo? Aqui tem um triângulo retângulo bem aqui, ó. Opa. Triângulo retângulo bem aqui, 90 graus. E aqui a hipotenusa. Então aqui seria o cateto de 4 km, então aqui temos que subir o valor do outro cateto, né, x. Só que tem outra maneira, pessoal, a gente não precisa calcular aqui o teorema de Pitágoras, precisamos calcular apenas a área do local. Então a área inicial, dados, a inicial seria 3,6 km², tem um triângulo retângulo de lados 4, 5, né? Um deles tem 4 km de comprimento e a hipotenusa tem 5. Beleza, aí tudo bem. E tem um semicírculo também com diâmetro de 4 km de extensão, né, de diâmetro nesse caso. Vamos lá então. Primeira parte do triângulo, né? Área do triângulo. A do triângulo. Vamos lá, pessoal. Tem a variação de calcular do triângulo, né? O triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porém, sabendo bem, pessoal, que isso não é um triângulo equilátero. Por conta que, apesar de ter 90 graus aqui no canto, né? Por ser um triângulo regular, triângulo retângulo regular, ele é mais área de um retângulo do que de um... Como é que pode dizer agora? E galera, eu gostaria de pedir perdão a vocês. Eu fiz o vídeo anterior, mas não publiquei,
porque eu fui fazer a conferência das questões e descobri que eu tinha cometido um erro envolvendo questão A06, que eu agora vou corrigir com vocês. Fiz o corte no vídeo e agora eu vou poder fazer aqui com vocês. Pessoal, observe bem a área do triângulo. Eu utilizei um método para poder traçar o triângulo utilizando o diagonal. O problema, galera, é que a diagonal ela funciona com os quadrado. E aqui nesse formato aqui é um triângulo retângulo de retângulo mesmo. Porque você percebe bem que essa parte aqui, ó, deixa eu ver aqui, que toda essa parte aqui, essa extensão aqui até aqui, ela é diferente dessa parte aqui até aqui. Então ela tem tamanho diferente, logo vai ser um retângulo. A gente pode fazer basicamente a equação de Bhaskara para poder traçar isso. A gente sabe muito bem que a hipotenusa, que seria h, né? H de hipotenusa é 5 ao quadrado, que seria o quê? O somatório entre 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Opa! Mais x quadrado. 25, então, seria igual a 16 mais x quadrado. Passo o 16 para o outro lado, né? Então, isolo o x quadrado, seria igual a 25 menos 16, dá 9. Então, a raiz de 9, todo mundo sabe que é 3. Então, vamos colocar assim, 3. Então, galera, se a área do triângulo é base vezes altura, consideramos a altura como se fosse o 3 e a base o 4. 4 vezes 3 sobre 2 é igual à área. 4 vezes 3 dá 12, sobre 2, 6. 6 quilômetros quadrados. E na redução anterior, eu utilizei uma equação para descrever a área de um quadrado. Porém, não é certo, porque é um retângulo. Então, vamos tirar aqui, ó. Fizemos a equação da circunferência, que eu vou demonstrar para vocês agora. Já que a equação foi traçada do triângulo retângulo, né? Já utilizamos a equação de Pitágoras para descrever o tamanho da altura e fazer a área. Agora vamos fazer da circunferência. Sabemos bem, pessoal, que a área da circunferência, aqui, ó, é π vezes o raio ao quadrado. O raio não é metade da circunferência? Logo, a circunferência, demonstrando aqui nessa imagem, são esses 4 quilômetros aqui de extensão. Essa é a circunferência, ou melhor, o diâmetro. Então, o diâmetro desse objeto ele é de 4 quilômetros. O raio, então, seria 2. Então, vamos passar π, né, que a questão considera como 3, vezes 2 ao quadrado, sobre 2, porque é metade de um círculo, de uma circunferência. Vai ser 4π vezes sobre 2, no caso seria 2π. 2 vezes 3, 6 quilômetros. Então, nessa equação geral, vou até mudar aqui, vai ser a área total, será de 6 quilômetros do triângulo, mais 6 quilômetros da esfera. Vou colocar aqui, esfera, triângulo. Que no caso, o somatório deles dá 12 quilômetros quadrados. Aí eu tracei, gente, nessa equação também, para descrever, né, fiz a equação para descobrir a área do triângulo, depois a área da circunferência, né, que é metade dela inteira, metade dela, no caso seria um meio da área dela, e depois eu fiz uma regra de 3 simples para poder descrever quantos por cento, né, que são os 3,6 aqui, ó, que vocês podem ver, ele seria quantos por cento de 12. No caso, como eu tinha feito por 18,5, eu tinha cometido esse erro, né? Vou apagar aqui. E apagar aqui também. Tudo isso aqui é apagar. Pronto. Vou mudar a cor da caneta para o azul, colocar preto. Aí seria 12. 12 quilômetros seria 100%. 3,5 seria x. Então, vamos lá. 12x seria igual a 3,6 por 100 dá 360. X é igual a 360 sobre 12. E isso, pessoal, dá aproximadamente 30. Opa, coloquei errado para colocar o x.
Então, x vai ser igual a 30. 30 o quê? Por cento de área desmatada. Logo, pessoal, vamos ver aqui. Se eu tinha 100% e tenho agora menos 30, então, obviamente, a área que foi salva na operação da Amazônia, não é? Ela é justamente a área de item B, 70%. Obrigado, galera, por ter participado. Deus os abençoe. E essa foi a nossa correção da correção. A OPP-CDAM, né, que é justamente a organização que vimos na questão anterior, que é a de quê? Que é a de Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, conta com um dos maiores sistemas de monitoramento do mundo, operando com a ajuda de satélites equipados exclusivamente para este fim. O CBERS-1 e o CBERS-2 são satélites que fazem parte desse sistema. Como não possuem propulsão, esses dois satélites foram transportados para a vizinhança da Terra por foguetes em uma parceria com a China. Para se manterem sobre a região amazônica o tempo todo, os satélites foram colocados em suas órbitas com velocidades específicas, desenvolvendo movimentos circulares uniformes. Sobre esses satélites, identificar a afirmação falsa ou a proposição falsa. Item A. Se fosse possível desligar instantaneamente a gravidade terrestre, esses satélites iriam parar. Item B. O intervalo de tempo que os satélites levam para completar uma volta em sua órbita é 24 horas. Item C. Em relação a uma pessoa em Manaus, esses satélites estão parados. Em item D, as órbitas desses satélites devem se localizar acima da atmosfera para não sofrerem sua influência. Galera, tem um fato aí, essa questão está bem fácil, simplesmente por um fato. Quando nós temos um objeto em movimento que precisa estar parado em relação à Terra, ou seja, está constantemente em órbita da Terra, visualizando um ponto, ela tem que estar na órbita chamada geoestacionária. Ou seja, ela meio que complementa o item C, que está certo também. Para uma pessoa em Manaus ou qualquer outro lugar no mesmo hemisfério da Terra, está parado o satélite. Na verdade, para todo mundo que está percebendo o satélite, está percebendo que ele está parado em relação a um eixo. Ou seja, o satélite nem está mais devagar e nem está mais rápido que a Terra. Então, está certo também. O intervalo de tempo que os satélites levam para completar uma volta em torno da sua órbita é 24 horas. Ou seja, se ele está parado em relação a um eixo e não muda nem mais rápido nem mais lento, então ele está basicamente sincronizado com o relógio da Terra, em rotação, 24 horas também, então está certo. E o item D também está certo, porque é fato, a atmosfera, por conta do atrito, faz com que todo objeto em movimento perca sua energia, parte dele, com o atrito na atmosfera. Então o satélite tem que estar na órbita bem mais acima, para estar em órbita estacionária, o que também descarta o atrito com a atmosfera. Então, tanto o B como o C e D estão certos. Então, vamos para o item A, que é justamente o errado. Se fosse possível desligar instantaneamente a gravidade terrestre, os satélites iriam parar. Pessoal, quando nós... Vou até marcar aqui, porque esse aqui está incorreto mesmo, é falso. Quando nós estamos em um movimento retilíneo, ou movimento estacionário em volta de um objeto, e de alguma forma instantaneamente fosse tirado da gravidade, o objeto continuaria se movendo sem parar e sem sofrer força da gravidade. Ou seja, se eu jogasse uma pedra agora aqui, e na hora que eu jogasse a pedra, no instante zero do lançamento, né, na hora que eu estiver lançando, a gravidade da Terra for desligada, a pedra vai continuar se movendo muito mais rápido por muito mais tempo. Por quê? Ele não está sofrendo mais influência da gravidade, ele não vai sofrer desaceleração. Ele só vai sofrer um pouco de desaceleração por conta do atrito com a atmosfera. Mas se eu tiver com um satélite em órbita da Terra e eu desligar a gravidade, o satélite vai sair para fora de órbita e ficaria circulando o sistema solar inteiro. Por quê? Desligando a gravidade, não tem mais uma força que está prendendo, uma aceleração que está prendendo o objeto em volta de uma órbita. Então, realmente os satélites não iriam parar, eles continuariam em movimento constante, por conta que não estão sofrendo mais desaceleração no seu eixo. Então, galera, essas foram algumas questões a mais. Em breve trarei mais questões para vocês.
e lançaria aqui mesmo no YouTube. E, né, aqui é um projeto não muito ambicioso, mas muito importante, que vai exigir muito do meu tempo, como vocês sabem bem. E eu peço a ajuda de vocês, se puderem se inscrever, deixar o like no vídeo, para poder dar mais engajamento neste vídeo. Se tiverem também como, né, sugerirem correções, alguma mudança e tudo mais, também é bem-vindo. Vocês podem mandar pelo meu e-mail também. E galera, Deus os abençoe, Jesus te ama e até a próxima. Obrigado por terem participado de mais um vídeo deste projeto grandioso. Valeu e até a próxima.